Olá, boa tarde, eu sou o Lucas Rinaldi e está começando mais um programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito o seu dia. No começo teremos alguns louvores, logo em seguida vamos para o nosso quadro F5 e depois vamos para o momento da Palavra do Senhor com o pastor Natanael Rinaldi Filho. Então que você possa curtir muito o nosso programa porque ele foi feito para você. Nos vemos no final para deixarmos alguns avisos finais. Até lá! Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Senhor, nós queremos mais de Ti. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Toda glória para Ti, Senhor. Declare isso agora. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. nós Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Nós Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Toda
Obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome. Boa tarde, eu sou Lucas Rinaldi, está começando mais um quadro F5. Este quadro que é dividido em 3 blocos, sendo o primeiro a nossa dica do dia, depois a nossa mensagem e por fim a nossa reflexão. Eu já adianto que a nossa mensagem, a nossa reflexão terão totalmente conectadas, onde nós falaremos a respeito de um assunto que aconteceu comigo esses dias, um assunto que acontece todos os dias na nossa cidade, todos os dias alguém, infelizmente acontece isso, mas nós vamos tirar algo muito bom disso, uma coisa muito prática disso. E antes de entrarmos nessa parte, nessa mensagem, nós vamos falar a respeito da nossa dica do dia. E a dica do dia de hoje para você é que você vá ao cinema. Hoje está em cartaz um filme falando a respeito da vida de Paulo. Você conhece Paulo, que antes era um dos maiores perseguidores de cristãos, ele que foi um dos maiores escritores do livro do Novo Testamento, ele que escreveu mais da metade dos livros do Novo Testamento, o que Deus fez na vida desse homem. E nós temos a oportunidade de ver isso no cinema, e é muito legal que nós apoiemos isso. Talvez você veja algo errado no filme, talvez você veja uma cena onde você fala, poxa, isso não está na Bíblia. Mas é tão legal quando as pessoas podem ver aquilo que Deus fez, aquilo que um homem fez, um homem que mudou toda uma história. E é muito legal quando nós podemos ter a oportunidade de ver isso no cinema, onde pessoas do Brasil inteiro vão ver o que um homem foi capaz de fazer. Então, apoie isso também, vá ao cinema, leve sua esposa, leve seus filhos para assistirem a história desse homem. Você que conhece a história de ler, é muito legal quando nós vemos isso, quando nós vemos isso retratado num filme. Então a dica do nosso dia de hoje é um filme que está em cartaz agora, o filme Paulo, em todos os cinemas do Brasil. Algumas situações acontecem na nossa vida e situações que nós não esperamos, situações que nós não estamos aguardando, alguns imprevistos, e nós somos tomados por esses imprevistos. Muitas vezes esses imprevistos acontecem no momento em que mais nós não estamos precisando desse imprevisto. Quando estamos tranquilos, está tudo bem, está tudo normal, mas às vezes quando nós estamos ali correndo, na correria do dia a dia, acontece uma situação em que nós falamos, poxa, isso tinha que acontecer bem agora. Você tem que sair para uma reunião importante e o seu carro não pega. A bateria resolveu arriar bem na hora de você sair. Você quer fazer uma situação e acontece uma situação ali que te deixa numa situação, uma sinuca de bico, como nós falamos aqui no nosso país de costume. Você está atrasado para uma reunião e ocorre um acidente a 100 metros de você e para todo aquele trânsito. Imprevistos acontecem, situações ruins acontecem. A nossa vida cristã, muitas vezes também acontece alguns imprevistos, algumas situações em que nós falamos, poxa, isso tinha que acontecer bem agora. E você sabe, eu e você muitas vezes somos falhos com isso, eu e você muitas vezes somos falhos com Deus, porque muitas vezes nós só buscamos a Deus quando nós precisamos, quando nós temos esse imprevisto na nossa vida. Às vezes está acontecendo uma situação e ocorre ali uma situação onde você fala, poxa, agora eu estou precisando de Deus. Antes estava tudo tranquilo, eu não estava precisando tanto. Mas agora aconteceu essa situação específica e eu preciso de Deus. Eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso que Ele intervenha nessa minha situação. E por que eu estou falando tudo isso? Por que hoje a mensagem não tem um título específico, não tem um texto específico onde você está uma abertura, onde nós cortamos? Eu quero falar diretamente com você algo que Deus falou muito ao meu coração. E algo que eu preciso que você entenda, algo que eu preciso que você veja na prática na nossa vida cristã. Nós devemos de uma vez por todas pararmos de sermos hipócritas com Deus. Pararmos de buscarmos a Ele só quando nós precisamos ou só quando nós temos uma dificuldade. E por que eu estou falando tudo isso? Esses dias, essa semana, o pneu do meu carro furou. O pneu do meu carro furou ali numa hora que eu precisava usar o carro. E tudo bem,
eu fui lá, peguei o step, fiz a troca, tava tudo certo, você se suja um pouco, você fica um pouco suado ali dos movimentos, e eu tava precisando estar numa reunião, tava precisando estar num lugar, e você fica incomodado, poxa, eu tava tudo arrumado e agora eu tô suado, meus braços estavam sujos, porque você pega tudo aquilo, tá tudo sujo. Mas tudo bem, guardei as coisas, terminei e eu saí com o carro. E logo que eu saí com o carro, eu tava ali resmungando. Tava falando, poxa, bem agora esse pneu foi furar, bem agora aconteceu a situação, precisava estar no lugar, já vou chegar atrasado. E eu fiquei imaginando, naquela situação, naquela hora, quando Deus falou comigo, o quanto era bom o step para o carro. Você já parou para pensar o quanto é bom o step para o carro? Mas o quanto a gente reclama do step, que a gente tem que trocar? É claro que você usar os quatro pneus é maravilhoso, mas você já imaginou quanto é bom o step? E eu agradeci a Deus por ter essa oportunidade, por os homens ter pensado nisso. Eu coloquei ali o step e o quanto ele estava me ajudando, pois eu precisava chegar logo naquele lugar e, querendo ou não, aquilo me ajudou. Aquilo, mesmo que eu tivesse perdido um tempo, aquilo foi ótimo para mim, porque o carro voltou a andar normalmente, não ficava balançando. Claro que não está perfeito ali, mas ele voltou a andar. Mas você me fala, tudo bem, o step é muito bom, mas ele não é o essencial para o carro, ele não dá aquele balanço perfeito. Vou ter que levar meu carro para fazer alinhamento, balanceamento, então ele não está totalmente perfeito. Ele serve para rodarmos enquanto o principal ele está sendo ali arrumado, ele está sendo consertado e ele não está apto para uso. E logo me veio à memória a minha vida. Por que a sua vida? Logo me veio à memória nós. Eu estava sendo fiel a Deus em tudo? Eu estava sendo fiel a Deus no pouco? Estava sendo fiel a Deus na dificuldade? Estava sendo fiel a Deus na tristeza, no aperto? Ou eu estava usando Jesus somente como um step? Quando eu precisava, eu ia lá, chamava Jesus. E quando eu não precisasse mais, quando estava apto, Jesus fica de lado. Quando está tudo bem, quando as quatro rodas da minha vida estão alinhadas, estão em perfeito estado, estão rodando bem, eu deixo o meu step, Jesus, de lado, guardado, esperando algo ruim, algo inesperado, algo que nós não estamos esperando acontecer para eu poder recorrer a Ele. Nós estamos fazendo isso? Você consegue se imaginar na situação de buscar a Deus só quando você está precisando, só quando você está com alguma necessidade? Meu irmão, o meu pneu logo vai para o conserto, o meu pneu já está no conserto e as quatro rodas vão estar rodando novamente, dando a base perfeita ali para o carro, o alinhamento perfeito. Mas e a minha vida? E a nossa vida, irmão? Continuaremos usando o step Jesus somente quando nós precisarmos ou acharmos necessário recorrer a Ele, pois precisamos de algo da parte dEle, pois estamos precisando de uma situação que Ele precisa intervir na nossa vida? Meu irmão, eu gostaria de deixar por fim, para terminar essa mensagem, um texto que nós lemos em Lucas 16:10, que diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então, meu irmão, eu não sei como está a sua vida hoje, mas que você seja fiel a Deus em todos os dias da sua vida. Não somente quando você precisa, não somente quando você está passando por uma dificuldade. É muito bom nós podermos recorrer a Ele, mas que Ele não seja como um simples step. Quando nós precisamos, nós vamos. Quando nós necessitamos, nós pedimos. Busca a Deus todos os dias. Busca a Deus de todo o seu coração. Busca em primeiro lugar as coisas dEle. E as demais coisas Ele vai fazer para a sua vida. Meu irmão, assim como as quatro rodas do nosso carro dão a base perfeita ali para ele rodar, dão uma base perfeita para ele continuar caminhando de maneira perfeita, Jesus é a base perfeita da nossa vida. Jesus é o nosso alicerce. E aí, meu irmão, qual vai ser a sua escolha diante disso?
Você vai continuar usando Jesus somente quando você precisa, somente quando você está passando por uma dificuldade, somente quando você está passando por uma necessidade? Ou Deus vai ser algo essencial na sua vida, como as 4 rodas do carro? Se você tirar uma das rodas hoje do carro, ficarem 3 rodas, você não vai conseguir andar com o carro. E o step também, ele não vai ser o ideal para a sua vida. Então, Jesus não é um quebra-galho. Jesus não é alguém que nós chamamos somente quando nós precisamos. Jesus é alguém que quer um relacionamento íntimo comigo, com você. Alguém que quer um relacionamento todos os dias comigo, com você. Não um gênio da lâmpada, não alguém que está lá só quando você precisa. Nós achamos tão hipócritas as pessoas que só estão do nosso lado quando nós precisamos, sendo que nós mesmos fazemos isso. Precisamos de Jesus, nós pedimos. Precisamos de alguma coisa, nós pedimos. E quando alguém faz isso com a gente acha o maior absurdo da terra. A gente fica bravo, a gente vira a cara. Sendo que a gente tem essa mesma atitude com aquele que morreu por mim e por você. Meu irmão, eu quero repetir de novo esse texto de Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Jesus deu a sua vida por mim e por você também. Através da minha vida, através da sua vida, que seja a vida dele refletida em nós, para a glória do nome dele. Eu sou Lucas Rinaldi, que Deus abençoe muito seu dia, te dê uma continuidade de programa na paz de Deus. Amém? Nos vemos na próxima semana com mais uma mensagem, com mais uma dica do dia e com mais uma reflexão do dia. Até mais. A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 7. O título dessa mensagem, O Justo Juiz. O Salmo 7, no seu verso 10, nos diz: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Senhor, que realmente essa justiça, ela possa estar nos nossos corações, e que essa justiça também, Senhor, possa estar na nossa nação, o Brasil. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu penso que nós todos, cidadãos brasileiros, passamos por uma semana um tanto que diferente, no sentido de grandes decisões que viriam da justiça e que poderiam influir, e influíram de uma maneira positiva ou poderia influir de uma maneira negativa a vida de todos nós. E nós tivemos aqui na terça-feira nos manifestando através de orações. Convocamos os irmãos para orar. Muitos irmãos, não vamos entrar nesse mérito, gostam de se manifestar, sair às ruas, gritarem, mas eu penso que a melhor manifestação que podemos ter, nossa grande arma, é a oração. Orar ao Senhor, porque Ele, diz o texto da Bíblia, é o justo juiz. Quando Abraão foi consultado por Deus a respeito daquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, está em Gênesis capítulo 18, Abraão, no diálogo com Deus, ele começou a dizer: Senhor, se tivesse 50 justos, o Senhor destruiria aquela cidade? E Abraão foi vendo a bondade de Deus, a justiça de Deus, e Deus disse para Abraão: olha, por amor dos 50, eu não destruiria aquela cidade. E Abraão foi abaixando, até chegar em 10 vidas.
Se tiverem 10 justos naquela cidade, o Senhor destruiria? Não, por amor aos 10 justos, eu não destruiria aquela cidade. Então aqui nós vemos, prezados irmãos, a responsabilidade que nós temos na nossa justiça diante de Deus. Quem está dizendo isso não sou eu, é a Bíblia, a palavra de Deus viva. Por amor, quantos brasileiros nós podemos entender que são justos, que são justificados em Cristo Jesus? Será que temos mais do que 10? Na matemática de Abraão, chegou até 10. E eu creio que existe nesse auditório muito mais do que 10. Então o Senhor, Ele é o justo juiz do nosso Brasil. Podemos concluir. Amém ou não? Amém. O Senhor, Deus, está sobre todas as coisas. O Senhor retira os governantes, põe governante, e nós temos que entender que Deus, o Criador de todas as coisas, Ele olha, e por mais que os homens queiram interferir nessa justiça por interesses pessoais ou de classes, nós sabemos que por detrás de todos está Deus, o justo juiz. Então esse entendimento é muito importante no momento em que a nossa nação passa por um clima bem complexo. Ainda existe muitas indefinições e nós temos que dobrar os joelhos e orar ao Senhor, o justo juiz. Para nós que já temos uma certa idade, decisões atuais podem não interferir tanto, mas e para as gerações futuras? Como serão para essas gerações, para as crianças, para os jovens de hoje, para as crianças do futuro? O que espera como nação? Então é nossa responsabilidade como geração, como povo esclarecido pela palavra de Deus, que nós devemos orar pela nossa nação. Somos cidadãos dos céus e cidadãos brasileiros, e para tanto devemos orar pela nossa nação. Eu vejo na Bíblia um período de teocracia, em que Deus era o grande governante, mas o povo de Israel, olhando para os outros povos, menosprezou esse tipo de sistema de governo. Deus estabeleceu, quando entrou na terra prometida, Deus estabeleceu a liderança de Josué. E depois da liderança de Josué, Deus estabeleceu os chamados juízes, que foram os governantes daquela época. Juízes que foram bons e juízes que foram maus. Mas, de uma certa forma, houve um período favorável naquela nação até entrar o sistema de reinado. E quando entrou o reinado, o primeiro rei foi Saul, e o segundo Davi, que escreve este Salmo 7. Nós vemos que Davi, nesse Salmo 7, ele coloca esse verso que nós acabamos de ler, o verso 10, ele tinha essa sensibilidade e essa inteireza de conhecimento que Deus é o justo juiz. E Davi passava, no contexto desse salmo, ele passava por um momento de muita aflição. É um momento de choro, de lamento, porque dos salmos anteriores, o Salmo 3, 4, 5, 6 e 7, foram salmos que Davi teve no seu pano de fundo um contexto de que o seu próprio filho queria tomar posse do seu reino, aplicar um golpe, como nós ouvimos tanto
nos noticiários dos nossos dias, aplicou um golpe. Então, Davi passava por esse período. Ele era acusado de ser um golpista com relação a Saul. Saul era da tribo de Benjamim. E este salmo, ele foi escrito nas suas intimidades, no seu histórico, ele foi escrito através de uma perseguição, de uma injustiça que um homem chamado Cushi, benjamita, fez contra Davi. Então, aquele homem se levantou, era da tribo de Saul, talvez um homem que tinha uns privilégios no reinado de Saul, e agora aqueles privilégios se acabaram com o reinado de Davi. Então aquele homem começou a acusar Davi, e quando ele soube que Absalão queria tomar o reino de Davi, ele se aproveitou para fazer graves acusações contra Davi. Então este salmo, ele tem essa característica, e de uma certa forma está dentro do contexto que nós estamos vivendo como cidadãos desta nossa pátria brasileira. Quando, não vamos entrar no mérito, se a pessoa está sendo julgada de uma maneira, se ela estava certa ou errada, mas aqui, nesse contexto, nós vemos que Davi, ele começa a fazer esse cântico carregado de emoções, um cântico, como eu já disse, de lamento. E ele diz então: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. E todos nós, de uma certa forma, irmãos, podemos ser, principalmente quando estamos em cargos públicos, nós podemos ser acusados. Uma das condições que uma pessoa pública tem que ter e saber quando assume uma responsabilidade é que ela pode ser acusada injustamente. E isso é muito comum nesses cargos. E aqui, Davi, ocupando este cargo de rei, ele era acusado. Então, qual era o refúgio, a confiança de Davi? Ele se escondia em Deus. Ele não se escondia em suas ideologias, como nós vemos nos pensamentos dos homens naturais, homens sem Deus. Ele não se escondia ou se refugiava em partidos, em preferências, mas ele se refugiava em Deus. Ele conhecia Deus. Ele foi um homem que teve muitos momentos de deslizes na vida, fez coisas horríveis do ponto de vista de julgamento humano, mas era um homem segundo o coração de Deus, um homem que recebeu a aprovação de Deus. E eu penso que todos nós que estamos aqui também queremos receber a aprovação de Deus. Amém, irmãos? Nós queremos receber a aprovação de Deus. Como Paulo pôde dizer ao terminar a sua carreira: combati o bom combate, completei a carreira, só me resta a coroa da justiça. Ele tinha esse sentido, assim como teve o Senhor Jesus Cristo, que foi até o final e teve uma vida vitoriosa. E ele dizia então: salva-me de todos os que me perseguem. E ele utiliza de uma metáfora como a figura de um leão despedaçando a sua alma, a sua acusação. Ó irmãos, como é doloroso quando pessoas se levantam e fazem acusações contra nós. E muitas das vezes nós
não merecíamos aquela acusação, aquele pensamento, aquele pré-julgamento. E isso Davi sentia. Era algo que doía a sua alma. Talvez na sua vida nesta noite tenha algum Cuxe também levantando acusações contra a sua vida. Coisas que te ferem, que te magoam. E ele então diz aqui o primeiro ponto, que Deus é o justo juiz e ouve as orações. E ele então refugiava-se a Deus nestes 2 versos. A injustiça, ela só acontece, a justiça só acontece quando existe a injustiça. Se não houver injustiça, a justiça não aparece. Se houve um crime, o crime sendo provado, sendo um fato real, comprovado, tem que haver a justiça. No sentido espiritual, Deus é o justo juiz. Do quê? Do pecado. O pecado adentrou no mundo. O pecado é uma desobediência a Deus. A justiça de Deus, nós só podemos ver quando Deus pune o pecado. Deus não quer punir o pecador. Deus não tem desejo de punir o pecador, mas Deus pune o pecado. E de onde nos mostra isso com maior clareza? A cruz. A cruz mostra-nos a justiça de Deus em Cristo Jesus, conforme 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feito justiça de Deus. Paulo utiliza todo o livro de Romanos para falar sobre a justiça de Deus. Então Deus tem a sua justiça. E na cruz do Calvário nós encontramos também a misericórdia de Deus. Aquilo que é estendido para nós. Então Davi, apesar de viver muitos anos antes de Cristo, ele tinha essa concepção. E a justiça, irmãos, não é uma coisa que entra num entendimento tão fácil, como nós estamos dando o estudo para 2 jovens que estão se preparando para batizar-se. Não é simples. A justiça é algo da parte de Deus que muitas das vezes o entendimento ele vem à medida do nosso tempo de vida cristã. Às vezes não olhamos certas coisas por uma faceta que os nossos olhos podem enxergar. E de repente algo que nos fala, um texto, o entendimento vem e nos dá mais clareza a respeito dessa justiça de Deus. E Davi, ele tinha essa percepção da justiça de Deus, e ele passou por esse momento tão difícil no seu reinado. Ele conseguiu superar essa dificuldade. E nós também precisamos estarmos preparados para essas situações que podem ocorrer nas nossas vidas. E ele mostrava então que o justo juiz, ele ouve as orações. Este é o primeiro ponto deste salmo que eu queria deixar com os irmãos. Se você está passando por uma injustiça, não adianta você ficar falando. As pessoas, quando passam por uma situação dessa, se sentem injustiçadas. Nos seus pronunciamentos, como ouvimos, eu vou provar a minha inocência. Então as pessoas têm desejo de falar, desejo de se comunicar, por causa da injustiça que estão praticando contra ela.
Então isso é algo normal. Mas nós temos que entender que o melhor ouvido que nós podemos clamar é para o justo juiz. É isso que o texto nos mostra, é isso que Davi, ele tinha como convicção. Então ele diz, ele se encaixa, que é isso que os homens sem Deus não reconhecem. Um coração contrito, um coração humilde, Deus se agrada. Mas o pecado, ele traz a soberba, ele traz a arrogância do ser humano, ele traz a arrogância da criatura contra o Criador, e as pessoas não reconhecem aonde está o seu erro. E Davi reconhecia isso. Veja o verso 3, 4 e 5. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, que esse Cuxe está me acusando, e isso também serve para nós, isso serve para esses homens que estão envolvidos nas nossas governanças do Brasil. Se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se eu paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, dizendo daquelas pessoas íntimas dele, não eram pessoas distantes, mas eram pessoas da sua amizade diária. Antes, livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Em outras traduções, a minha honra. Quer dizer, eu realmente mereço o que estão falando de mim. E nós temos uma definição, não vamos ler por causa do nosso tempo, em 2 Samuel capítulo 16, aonde um dos descendentes de Saul, chamado Simei, quando Davi estava saindo, por causa de não querer se encontrar com seu filho Absalão, aquele homem jogava pedra em Davi. Aquele homem blasfemava de Davi. Você está passando por isso porque você foi um golpista contra Saul. E os valentes de Davi disseram para Davi: olha, tu queres que cortamos o pescoço desse cão? Palavra que está na Bíblia, como que uma pessoa que não vale nada. Qual foi a reação de Davi? Davi falou, se vingou, realmente corta o pescoço desse homem. Não, Davi ficou calado. Não faças tal. Se ele está falando isso, eu aceito. É uma palavra, palavra muito preciosa, que está em 2 Samuel, capítulo 16, Davi dizia assim, no verso 11, 2 Samuel 16, 11, disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Benjamim, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Ó irmãos, e diz mais o texto que aquele homem prosseguiu, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. Que situação! Mas qual foi a reação de Davi? Por isso ele dizia no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, será que eu mereço realmente estar recebendo esta acusação? E aí nós vemos que Deus, Ele sonda os corações. Quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 5,
Depois que Paulo fala da justificação, ele diz no verso 2: pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Situações que aparecem nas nossas vidas, que nós precisamos, quando estamos com a vida em Cristo, ou não estamos, aí entra a consciência de cada um de nós. Nós precisamos saber como administrar isso. Como eu vou reagir, Senhor? Vou reagir na carne? Davi não reagiu na carne. Quando Deus permitiu que o povo de Israel ficasse 40 anos no deserto, o que Deus queria com aquilo? Deus queria provar os corações. E muitas das vezes nós passamos por tribulações como essa, de acusações, para que Deus prove os nossos corações. Como nós vamos reagir diante das pessoas? Como vamos reagir diante de Deus? Como vai ser a nossa reação? Vai ser uma reação na carne, no braço, ou vai ser uma reação espiritual? É isso que esse salmo ele nos mostra. E nos versos 6 a 16, nós vemos que Davi, ele clama pela retidão. Ele não fica paralisado, como infelizmente essa situação que vem contra nós pode nos paralisar. Quem é o grande acusador das nossas vidas? É o diabo, é Satanás. Ele é o grande acusador. Então ele quer nos paralisar. Quando nós estamos fazendo uma obra, o inimigo ele faz tudo possível para querer nos paralisar. E é isso que Davi vai falar nesses versos que compõem esse salmo. E ele diz: levanta-te, Senhor, na tua ira. Espera aí, mas Deus tem ira? Deus não é amor? Mas Deus tem ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Então esse era o pedido, a retidão que Davi buscava, que nós também devemos buscar. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, mas um Deus que se ira todos os dias. E daí, irmãos, falando de ira, a ira não deve ser nossa. Nós devemos orar e aguardar em Deus. É isso que Davi está ensinando. E nós podemos ver isso quando Paulo fala em Romanos capítulo 12, que são os capítulos aplicativos de toda a doutrina da justificação. Está no capítulo 12 em diante de Romanos, e ele fala no seu verso 17 do capítulo 12, ele diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então essa é a atitude
que nós devemos ter. Não é dar na mesma moeda. Está falando de mim? Vou colocar lá no Facebook que você fez isso, você fez aquilo outro. Então essa não é a atitude que nós devemos ter. Se o homem, diz o verso 12, voltando para o Salmo 7, se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Então Deus age na vida daquele que se arrepende e daquele que não se arrepende. E ele diz mais: e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Altíssimo. Então aqui Davi está dizendo que Deus é aquele que tolera o pecado até um determinado ponto, aonde ele manda o seu julgamento, aonde ele vai estar dando a sua punição. Nós encontramos isso em Romanos, capítulo 12, voltando, no seu verso 20, Paulo diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então nós não devemos agir quando é da providência de Deus agir, tomando justiça. O justo juiz, ele vai fazer a vingança ou não na nossa causa. Daí Davi conclui este salmo glorificando, adorando a Deus. Era uma expressão comum em seus salmos. Uma pessoa que passava por uma tribulação tão grande como essa, de uma perseguição tão injusta, são coisas que ocorrem nas nossas vidas, que devem nos trazer os maiores sofrimentos, quando injustamente somos acusados. Mas Davi sabia como administrar isso, e ele termina então dizendo: olha, eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então nós temos, para finalizar, duas conclusões que são importantes. Tomemos cuidado quando fazemos alguma acusação ou acusações contra alguma pessoa, porque aquela acusação, ela pode ferir profundamente aquela pessoa. É isso que esse salmo ele nos diz. Davi sentiu isso. Então são situações que realmente ferem. E hoje, como nós vemos comentários, nas chamadas redes, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que escrevemos, porque nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. As palavras, elas têm um efeito eterno. Tudo que nós falamos,
eu penso que o grande julgamento de Deus vai ser as nossas próprias palavras. As palavras nossas estão aí no espaço, e Deus vai recolher essas palavras que nós dissemos para nós mesmos ouvi-las. Agora, se você está sendo perseguido, injustiçado, aguarde o tempo de Deus. É o que nós podemos concluir. E faça como Davi: Senhor, apesar de tudo, eu vou continuar te louvando, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar fazendo a tua obra. Eu fui chamado para isso, Senhor, eu vou continuar até o fim, Senhor, haja o que houver. E é isso também que nós esperamos para a nossa nação. Que essa nação, ela seja uma nação justa, onde feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, diz o salmista. Que essa nação, a partir de cada célula de nós que formamos uma família, essa família seja preservada, para que essa justiça de Deus, no individual nosso e na nossa coletividade familiar e na nossa coletividade como povo de Deus, realmente a justiça de Deus possa ser a grande bandeira. No hebraico, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa bandeira. Que estejamos com essa bandeira tremulando no mastro das nossas vidas, para que realmente oremos. Se temos certeza que Deus ouve as nossas orações, as nossas manifestações têm que ser através de orações, de vigílias, de jejum, para que realmente o justo juiz esteja olhando por esta nação. Aleluia! E eu creio que o justo juiz está olhando pelo nosso Brasil. Eu creio. Na quinta-feira nós agradecemos a Deus, porque o justo juiz, aquele que não tem interesse, ele está reinando de uma forma ou de outra, não sei, Deus reina. Por isso, nessa noite, será que todos que estão aqui têm a justiça de Cristo na sua vida? Essa é a grande questão. Talvez você sinta-se um injustiçado por tantas coisas que ocorreram na sua vida. Não merecia isso. Mas saiba que o Senhor Jesus é a justiça que Deus enviou a este mundo, tão corrompido, tão debaixo de maldade. Mas o Senhor é o justo juiz, e Ele quer perdoar os seus pecados. E aí, gostou do nosso programa? E para você ficar ainda mais por dentro do nosso programa, anote aí algumas informações que eu vou passar para vocês. Todas as segundas-feiras nós temos aqui na nossa igreja sede o curso de apologética para obreiros. Todas as segundas-feiras às 19h30. Você que tem interesse nesse assunto, quer estudar mais sobre apologética, vem estar conosco aqui todas as segundas-feiras às 19h30. Toda terça-feira, 19h30 também, temos aqui o culto de oração. Um culto de oração dedicado à oração, mas também de estudo da Palavra de Deus. E assim como na terça-feira, toda quarta-feira às 15 horas também temos o mesmo culto, culto de oração e também de estudo da Palavra de Deus. Se você tem um período da tarde livre, vem estar conosco também em oração, para que possamos juntos orar ao nosso Deus. Toda quinta-feira às 20 horas temos aqui o culto da família, um culto dedicado à família, uma mensagem especial à família. Venha com toda a sua família e você será muito bem recebido. Todo sábado nós também temos programação aqui na nossa igreja, tais como culto dos homens, culto das mulheres, culto dos jovens e também no todo último sábado do mês o culto de celebração da Santa Ceia. Toda essa programação acontece às 19h30, então todo sábado existe alguma programação aqui na nossa igreja. E domingo, dia de estar na casa do Senhor, temos culto de EBD, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, e à noite
às 19 horas, o nosso culto evangelístico. Venha estar conosco aqui na nossa igreja, você será muito bem recebido, você será muito bem-vindo em qualquer um dos nossos cultos, em qualquer horário. Venha estar conosco na casa de Deus. E para você falar com a gente, tirar alguma dúvida, alguma pergunta sobre a Bíblia, liga aqui para a nossa secretaria. Nosso telefone é o 0 operadora 13 3232 4337. E se você precisar de oração, também temos aqui o nosso Disque Oração. Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e também das 14 às 17 horas. Anote aí o nosso telefone, 0 operadora 13 3224 1383. De segunda a sábado nós temos também o nosso programa de rádio, o programa Panorama Bíblico. Para você ouvir o nosso programa, basta entrar na internet no nosso site www.iepaz.org.br, ou você também pode baixar o nosso aplicativo para smartphone. Você digita a palavra IEPAZ na loja de aplicativo do seu celular e você também terá o nosso programa ali ao vivo a um toque do seu celular. Nós também temos aqui a nossa livraria. Na nossa igreja sede nós temos uma livraria e para você adquirir é muito fácil. Basta você ligar no nosso telefone que eu já passei para você, que é o 0 operadora 13 3232 4337, ou você vier até aqui na nossa igreja em horário comercial para acompanhar e para ver alguns dos nossos materiais. Temos muitos materiais, bíblias, livros, diversos autores, diversos títulos e também livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi. E também DVDs, CDs e ministrações antigas de cursos e programas de TV. Inclusive este programa, se você quiser esse programa, basta você ligar aqui para a nossa secretaria ou vir até aqui a nossa livraria e você terá esse programa aí na sua casa. Bom, valeu! Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por você ter ficado até aqui conosco. Espero que você tenha curtido muito o nosso programa, porque afinal, nunca se esqueça, esse programa foi feito para você. Que Deus te abençoe muito, até o próximo programa. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.